Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É uma alegria para nós estar aqui nesta noite, para estar cultuando o nome do Senhor. Estar aqui na presença dos irmãos é uma alegria também. Sou grato a Deus pela vida desta igreja que tem nos recebido, todo o ministério Deus tem utilizado de forma que nós ficamos gratos por toda a maneira como fomos recebidos aqui desde a nossa chegada. Tanto há 15 dias nós estivemos aqui na reunião de oração, na direção do pastor Alessandro, e estamos aqui mais uma vez e vamos ler o texto sagrado. Quero convidar você, quem tiver consigo um exemplar da Sagrada Escritura, se possível, abra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. O apóstolo João escreve o Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 8. Vamos ler a partir do versículo 31. Assim diz o texto sagrado. Jesus disse, pois, aos judeus que haviam acreditado nele: se permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade fará de vós homens livres. Eles lhes replicaram: nós somos descendência de Abraão e nunca ninguém nos reduziu à servidão. Como pode tu pretender que nós venhamos a nos tornar homens livres? Jesus lhes respondeu: em verdade, eu vos digo, aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre na casa, o filho, porém, nela permanece para sempre. Se, portanto, o filho que vos liberta, sereis realmente homens livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, mas porque a minha palavra não penetra em vocês, procurais me fazer morrer. E eu digo o que vi junto do meu Pai, ao passo que vós fazeis o que ouviste junto do vosso pai. Eles replicaram: o nosso pai é Abraão. Jesus lhes disse: se sois filhos de Abraão, fazei então as obras de Abraão. Agora vós procurais matar-me, a mim que vos disse a verdade, que ouvi junto de Deus. Isso Abraão não fez, mas vós fazeis as obras do vosso pai. Eles responderam: nós não nascemos de prostituição, temos um só pai, Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o vosso Pai, vós me tereis amado, pois é de Deus que eu saí e que eu venho. Eu não vim por mim mesmo, foi Ele quem me enviou. Por que não me compreendeis a minha linguagem? Porque não sois capazes de escutar a minha palavra. O vosso pai é o diabo. Vós estáis determinados a realizar os desejos do vosso pai. Desde o princípio ele se empenhou em fazer morrer o homem. Ele não se manteve na verdade, porque nele não existe verdade. Quando fala a mentira, ele tira do seu próprio cabedal, porque é mentiroso e pai da mentira. Quanto a mim é porque digo a verdade que não me acreditais. Quem de vós me convencerá de pecado? Se eu digo a verdade, por que não me acreditais? Aquele que é de Deus escuta as palavras de Deus, e é porque sois de Deus que vós me escutais. Feche seus olhos. Deus, Pai, somos gratos por esta palavra que foi lida, Senhor. Ministra aos nossos corações a luz da Tua palavra, Senhor. Estou aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, como pó, Senhor,
como um moribundo falando a moribundo, Senhor, e me humilhando diante de Ti, eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações pelo poder da Tua palavra, Senhor, me tendo apenas como fator limitante da Tua grandeza. Vem, Senhor, e revela-te a nós. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem citar, querido. A palavra que nós lemos nesta noite nos fala a respeito do Senhor Jesus diante de judeus que haviam crido nele, acreditado nele, assim diz o texto sagrado. Alguns judeus que haviam acreditado nele, Jesus falava a estes judeus, o que me leva a crer que acreditar em Jesus não é suficiente. Por isso o Senhor Jesus fala para estes que haviam acreditado em Jesus, que eles precisavam de algo mais para que possam ser verdadeiramente livres, homens livres. E o Senhor Jesus diz que eles precisavam permanecer nas palavras de Jesus. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, não basta acreditar naquilo que ele fala, naquilo que ele é, você precisa permanecer na palavra. Para ser chamado de discípulo de Jesus, não é suficiente você acreditar que ele é o Filho de Deus, acreditar que ele realmente é o Senhor, você precisa permanecer na palavra de Jesus. Não é apenas uma questão de entender que aquilo que ele fala é correto, não é apenas uma questão de achar que o Senhor Jesus é verdadeiro, você precisa provar isto com as suas atitudes, permanecendo em sua palavra, não é apenas algo de boca para fora, não é apenas um discurso, não é apenas algo emocional, mas é algo que envolve todo o seu intelecto, a sua razão, o seu espírito, a sua maneira inteira de ser, todo o seu ser. Você precisa ter todo o seu ser envolvido. Portanto, o Senhor diz, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, nós precisamos permanecer na palavra para ser discípulo de Jesus. E ele segue dizendo, e conheceis a verdade, e a verdade fará vós homens livres, a verdade vos libertará. É curioso Jesus falar sobre liberdade para aqueles homens, eles não aceitaram isso muito bem, estes judeus, eles diziam, como assim? Nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência de Abraão, nós não somos servos de ninguém, nós não somos escravos de ninguém, nós somos homens livres. Por que você está dizendo que nós precisamos conhecer esta verdade, permanecer na sua palavra, portanto, ser livre e em seguida ser livre? Como assim? O que quer dizer com isso? E esta resposta destes judeus me faz pensar sobre a nossa sociedade moderna. A nossa sociedade contemporânea. Experimente falar para alguém da nossa sociedade, nos nossos dias, alguém do século 21 e dizer, você precisa ser livre. Essa pessoa certamente vai dizer, eu já sou livre. Por que você acha que eu preciso ser livre? Eu não estou preso, eu não sirvo a ninguém, eu tenho a minha independência, eu conquistei a minha independência. Todo tipo de independência, todo tipo de liberdade, é liberdade para todos os gostos, para todo o comportamento humano. Se você vive especialmente no Ocidente, aí que a sensação de liberdade na mente do cidadão é ainda maior. Ele fala, eu sou filho da democracia, eu sou um cidadão do Brasil, eu sou um cidadão da democracia, eu vivo dentro da liberdade, eu tenho meus direitos, eu instituí meus governantes, eu sou livre. Por que você está dizendo que eu preciso ser livre? Eu sou o filho da democracia, diziam aqueles homens, eu sou filho de Abraão.
As pessoas hoje encontram liberdade para todo tipo de atitude, até os criminosos encontram liberdade. É liberdade para o uso de substâncias entorpecentes, é liberdade para assassinatos de bebês antes mesmo de nascer, é liberdade para todo tipo de comportamento que o homem desejar fazer. Ele é livre até para roubar em alguns locais, desde que seja em pequenas quantidades. A liberdade do ser humano nunca foi tão buscada em termos de comportamento. As pessoas entendem que são livres, porque elas podem fazer o que quiser, a hora que quer. E entendem que porque podem fazer o que bem entendem, no momento em que bem entendem, elas são livres. Mas na verdade esta não é a definição de liberdade. Esta é a definição de escravidão a si mesmo, do próprio eu, dos próprios desejos. Aqueles que vivem conforme aquilo que bem entendem, aqueles que fazem aquilo que querem, na hora que querem, são apenas pecadores, escravos do pecado. E foi o que o Senhor Jesus disse: aquele que peca permanece escravo do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. É um pagamento que você recebe, é um pagamento que você recebe por viver conforme a sua própria vontade, é a morte. Você recebe este pagamento por viver conforme a sua própria vontade. Que morte é essa? Que pagamento é esse? A nossa liberdade, como julgamos, tem um pagamento chamado morte. Que morte é essa? Ver como você bem entende, vai te separar de Deus, vai te distanciar da presença de Deus. É por isso que o texto do apóstolo Paulo escreve, dizendo que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Este pecado, viver como você bem entende, isto que você chama de liberdade, isto que você chama de independência, isto que chama você dizer que ser dono do próprio nariz, é isso que te destitui da gloriosa presença de Deus. Todos pecaram e ficaram destituídos, separados da gloriosa presença de Deus. É por isso que o Senhor Jesus diz: você precisa ser livre. Você precisa ser livre do próprio eu, ser livre do medo, ser livre da preocupação com a sua reputação. Você precisa ser livre do pecado. Você precisa ser livre deste egoísmo, desse desejo de determinar qual é o seu futuro, esse desejo de definir as suas ações e assim definir as consequências dela. Você pensa que é Deus. Você não pode definir as suas ações baseado naquilo que você pensa, naquilo que você tem propriamente seu. Se você não busca em Deus, em Jesus, na palavra de Jesus, Jesus disse: permaneceis na minha palavra. Se você não busca nesta palavra as suas tomadas de decisões, então você está agindo como se o seu ego, a sua mente fosse Deus. É Deus quem deve ser consultado, não a sua própria vontade, não a sua satisfação imediata. Quando você vai tomar cada decisão da sua vida, você consulta quem? Você consulta Deus? Ou você se instituiu como Deus? É por isso que o Senhor diz que nós somos escravos quando vivemos em pecados, porque somos escravos de nós mesmos. Nós só seremos livres quando passarmos a viver conforme esta palavra. E ele diz que nós precisamos conhecer a verdade. Somente aqueles que conhecem a verdade é que podem ser verdadeiramente livres. Se nós somos escravos das nossas próprias decisões, escravos da nossa própria vontade, e na palavra
E na verdade, conhecendo a verdade, nós somos livres. É importante para nós entendermos o que significa conhecer a verdade, para que nós possamos então verdadeiramente ser livres. E é algo que quero destacar nesta noite sobre a verdade, algo peculiar para este livro escrito por João ali na cidade de Éfeso. Ele escreve este livro numa época em que a igreja já havia crescido bastante. Certamente é o último evangelho a ser escrito, dos 4 evangelhos. E ele escreve ali na cidade de Éfeso, como aquele ancião que havia sido pastor daquela igreja. E eu quero trazer para vocês a realidade daquela cidade, em de cristãos, majoritariamente gregos, que em sua maioria desconheciam toda a cultura judaica, messiânica. Imagine que desafio para o pastor de uma igreja, em que ele tem que falar de um Messias para um povo que jamais ouviu falar da vinda de um Messias, de um enviado de Deus, para um povo que desconhecia a noção de Deus para o povo judeu, a noção de Deus, de deuses completamente diferente. E diante desse desafio, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo de Deus, ele se apropria de alguns termos comuns para os dois mundos, para o mundo judeu e o mundo grego. A começar pelo Logos, a palavra. Qual era o judeu que não sabia o que é a palavra? A palavra atuante, viva. A palavra de Deus, que foi a palavra que criou todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. A palavra que eles entendiam este verbete de uma maneira tão significativa, que sequer, por exemplo, a palavra proferida na bênção que Isaac deu para os seus filhos, ele não podia voltar atrás. Quando ele foi enganado por Jacó, se passando por Isaú, aí Isaú diz: como assim? Não tem uma bênção para mim? Não, a bênção que eu dei para ele já está dada. A palavra para aquele povo já tinha uma compreensão poderosa, não é apenas um verbete comum e expressa que está na mente, mas ela é atuante, ela tem poder em agir. Até porque foi pela palavra de Deus que o mundo foi criado. Foi através da palavra dos profetas que se houve ciência da vinda do Messias. É muito claro no livro do profeta Isaías: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes fará tudo aquilo que me apraz. A palavra de Deus é operante. E era este o conhecimento do povo judeu. Mas qual é a compreensão daqueles cidadãos de Éfeso, que eram de origem grega, que não tinham esta compreensão ainda? Eles conheciam o Logos de Heráclito, Heráclito de Éfeso. Heráclito foi um filósofo daquela cidade que viveu cerca de 500 anos antes, pouco tempo antes deste livro ser escrito. Ele anunciava pelas ruas de Éfeso a respeito do Logos. E mesmo com a sua compreensão grega, ele falava a respeito de uma força operante que revelava a aletheia, que é a palavra grega para verdade. Que para eles era a verdade fundamental, que era o sentido da vida. Aí o apóstolo João fala assim: tudo aquilo que vocês pensaram e estudaram ao longo dos anos,
a respeito do sentido da vida, a respeito como a maneira como este mundo foi criado. É o Verbo de Deus que se fez carne e veio ao mundo. É um elemento novo. Jamais algum filósofo naquela cidade havia falado sobre a palavra se torna carne e sangue. E ela veio cheia de graça e de verdade, revelando a verdade, pois era a compreensão daquele povo que o Logos, a palavra, revelava a verdade. Aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a própria verdade, eu sou a vida. E João é o único dos evangelistas que tem o cuidado de registrar esta frase de Jesus, muito pertinente para aquele povo. Jesus declarando ser a verdade. Qual é a sua verdade? Qual é o fundamento sobre o qual você sustenta a sua vida? No livro dos Salmos, Jesus é apresentado como o rochedo. Também pode ser traduzido como o verdadeiro. Esta expressão traz referência a uma base sólida, rochosa, onde uma casa pode ser fundamentada. No livro do Apocalipse, Jesus se apresenta em uma das suas cartas como o verdadeiro. Ele é o verdadeiro fundamento. Quando Jesus diz: eu sou a verdade, Ele está definindo a sua base para todas as coisas, a sua base moral, a sua base de vida. A maneira como você deve ser vivida é baseada na sua razão de vida. Qual é o seu motivo de existência? Qual é a sua razão? Qual é o seu fundamento para estar aqui hoje? Qual é a razão de você levantar-se pela manhã e ir para o seu trabalho? Ir para a faculdade, para a escola? Qual é o motivo? Qual é a razão? É Jesus. Ele diz: eu sou o fundamento, eu sou o rochedo, eu sou o verdadeiro, eu sou a verdade sobre a qual você deve alicerçar toda a sua vida, toda a sua base moral, todos os seus valores, todas as virtudes que você define como virtude, deve ser definida em Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a verdade. Nós precisamos conhecer esta verdade. E como conhecemos esta verdade? A verdade, Jesus se apresenta como a verdade. E ele diz: vocês precisam permanecer na minha palavra. A maneira de conhecer a verdade, de conhecer a revelação suprema de Deus. Deus é a própria verdade, que é revelada em Jesus Cristo. O texto sagrado diz que ele é o Verbo de Deus que se fez carne, cheio de graça e de verdade. Diz também que nada revela Deus como Ele o revela. O versículo 18 do primeiro capítulo deste evangelho, que ele é a expressão completa, ele é a plenitude da revelação. Jesus Cristo é esta verdade revelada, a verdade do próprio Deus. E você precisa permanecer nesta palavra para conhecer esta verdade. E eu quero falar para você nesta noite como o Senhor Jesus descreve o que é permanecer na palavra. Permanecer nesta palavra fala a respeito de ter um conhecimento com Ele, de ter um relacionamento com Ele. Eu quero que você acompanhe comigo a Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois de ter, por muitas vezes e de muitos modos, falado outrora aos pais, nos profetas, Deus, no período final em que estamos, falou-nos a nós num Filho. Deus falou num Filho,
a quem estabeleceu herdeiro de tudo, por quem outro sim criou os mundos. Jesus Cristo é o padrão escolhido por Deus para se revelar. Jesus Cristo é a maneira. Jesus Cristo é a maneira, é o padrão estabelecido para a comunicação entre Deus e os homens. Nós lemos nesta noite, quando o Senhor Jesus fala àqueles judeus, Ele diz: eu estou falando e vocês não estão me entendendo, porque vocês não estão conhecendo a minha linguagem. Vocês não compreendem a maneira como eu falo, vocês não conhecem a minha linguagem. Eu estou revelando o Pai, eu estou revelando a verdade, mas vós não sois capazes de escutar a minha palavra. Por quê? Porque o vosso pai é o diabo e vocês estão determinados a realizar os desejos do vosso pai. A compreensão de quem Deus é se passa por compreender a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é uma linguagem prática. A linguagem prática, a linguagem de obediência. Aqueles judeus eram tidos como filhos de Satanás, porque eles obedeciam os desejos de Satanás, ao viver conforme a sua própria vontade. Na linguagem prática, na linguagem de comportamento, eles se comportavam como filhos de Satanás, e por isso compreendiam muito bem aquilo que Satanás tinha para revelar. Conhecer a Deus se passa em comportar-se na maneira como Deus quer que você se comporte. Fala da linguagem de comportamento. A linguagem de Jesus é o amor benevolente. Ele é o amor, aquele amor que entrega-se em favor do outro. O centro do amor está no outro, ele está preocupado mais com o outro. E a revelação de Deus passa por isso. Jesus Cristo disse: uma comida eu tenho para comer, que era fazer a vontade do meu Pai. O alimento de Jesus, aquilo nutre Jesus, o comportamento dele era o que nutria. O seu comportamento, conforme a vontade de Deus, é o que vai te dar forças, é o que vai te nutrir. Você só vai ser forte quando você for nutrido por este comportamento. Esta liberdade aqui que está sendo falada é uma liberdade para viver conforme este comportamento. Jesus Cristo está falando para aqueles judeus que acreditaram nele, que eles precisavam andar um caminho, uma maneira de viver. Somente aqueles que vivem conforme esta palavra podem verdadeiramente conhecer a revelação completa de Deus. Deus quer se revelar a você. Deus quer ser conhecido em profundidade por você. Ele não quer que você tenha um conhecimento raso. Ele quer que toda a sua capacidade intelectual, toda a inteligência que Ele te deu, toda a ciência que Ele te colocou para conhecer, tem um único objetivo. Só um, que você conheça as profundezas de Deus. Não importa qual é o seu know-how, não importa qual é a sua técnica, a sua habilidade, a sua profissão. Deus vai se utilizar disso para abrir a sua mente para conhecer a infinitude dos atributos poderosos de Deus.
você vai ver Deus em cada lugar que você olhar, em cada parte da sua vida, com o seu chefe falando com você, com o seu subordinado obedecendo você, com o seu parente, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, cada ação do seu dia, até mesmo quando você entrar no ônibus amanhã na segunda-feira, em direção ao metrô, quando você estiver sentado naquele metrô esperando a hora, a sua parada, você vai ver o agir de Deus, os atributos de Deus em cada ação do seu dia. Ele tem tamanho suficiente, revelação suficiente para toda a sua capacidade intelectual, para tudo aquilo que você abriu os seus olhos, mas você precisa antes andar conforme a sua palavra. É a linguagem prática, é conforme aquilo que você obedece, conforme aquilo que você anda. Ele disse: vocês não conhecem a minha linguagem, vocês não estão nem ouvindo a minha palavra, porque vocês estão obedecendo as ordens, os desejos do vosso pai, que é Satanás. Quando você obedecer a palavra de Deus, você vai conhecer a Deus, porque você vai entender a linguagem dele. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: ele já está falando com você há muito tempo. É você que não está escutando. Se você não está escutando a palavra de Deus ao seu coração em cada instante da sua vida, é porque você não está com os ouvidos abertos o suficiente, e Ele quer abrir os seus ouvidos, Ele quer abrir os seus olhos para ver e enxergar Ele quer que você enxergue Ele quer que você enxergue Deus. Jesus Cristo veio para você conhecer Deus, conhecer a revelação de Deus. Ele é a revelação completa. A plenitude de Deus é revelada em Jesus. Conhecereis a verdade. Ele está dizendo: vocês precisam conhecer esta verdade. Vocês precisam conhecer. Esta é a necessidade do homem. É por isso que Deus enviou o Filho ao mundo, para que os homens pudessem voltar a ter uma relação com Ele, um relacionamento com Ele. A palavra que eu citei no início, o pecado nos separou dele, nos destituiu da presença dele. Ele veio para desfazer as obras do diabo, veio para tirar o quê? O pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para quê? Para restituir a sua relação com Ele. Ele quer que você o conheça. Foi para isso que Ele te criou em seu infinito amor. Ele criou você para que você pudesse conhecê-lo. A sua existência é uma expressão do amor de Deus, com o objetivo de você se satisfazer, ter gozo, alegria na presença dEle. Não existe satisfação maior do que estar tendo ciência, revelação de Deus, ciência, palavra. Ele quer se revelar, ele quer entrar na sua mente. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi Jesus quem disse isso. A palavra procede aqui, fala de uma ação contínua, ela é presente, ela continua. Deus falou no passado, Deus tem falado no presente, e Ele tem poder, tamanho, capacidade suficiente para passar a eternidade, revelando-se ainda mais a você. A eternidade é conhecer a Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Orando ao Pai, Jesus disse: a vida eterna é esta, conhecer ao Pai e o Filho amado que enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus. Como você acha que vai ser a eternidade no céu?
vai ser você num passeio turístico, admirando as ruas de ouro, os portões de cristais, as pedras preciosas, a beleza do céu. Olha como o céu é bonito. Será que vai ser assim? A beleza do céu não é nada comparada à revelação da majestade santa de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus, sabe por quê? Porque só Ele tem grandiosidade suficiente para todos os seres criados se satisfazerem o conhecendo cada vez mais por toda a eternidade, de eternidade a eternidade. E tem mais de Deus, e tem mais de Deus. Tem Ele hoje, tem Ele amanhã, tem Ele eternamente, e eternamente não tem fim a grandiosidade deste Deus. E Ele quer que você o conheça por completo. Eu vim nesta noite lhe convidar a estar conectado em Cristo, a estar junto de Cristo, para então conhecer a majestade santa, a revelação de Deus. É Ele quem revela este Deus. Aqueles que se aproximam de Cristo conhecem a Deus. Aqueles que se aproximam de Cristo, sabe o que é isso? Se aproximar de Cristo? Eu acabei de dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem, elas sabem o que eu faço. Se você está andando com Ele, você vai andar como Ele andou, vai viver como Ele andou. É uma linguagem prática, é no comportamento que Ele ensinou, e você vai aprendendo mais atributos. Sabe por quê? Porque as virtudes que Ele derrama sobre você, elas não são derramadas em você porque você é especial, elas são virtudes próprias do Espírito Santo de Deus, e elas só vão ser manifestadas em você se esse Espírito Santo estiver em você. São virtudes do Espírito Santo. Ele não tira e coloca em você, não. É quando o Espírito Santo está em você que estas virtudes são reveladas. Você precisa ter Deus em você para poder conhecer estas virtudes. É Ele mesmo quem se revela, Ele é a própria coisa revelada, não é um conhecimento externo, não é como um professor ensinando uma disciplina, é a própria matéria que está sendo ensinada, que está ensinando. Ele é a revelação completa de Deus, Jesus Cristo. E nesta linguagem de conhecimento de Deus, através da vida prática, eu quero convidar você nesta noite, com as palavras do profeta Isaías: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. A vida eterna, a vida que existe para você, é se você se deita e se descansa nos braços do Senhor Jesus, para viver conforme aquilo que Ele tem para você. Você só vai ter este conhecimento da verdade se você confiar que Ele pode te entregar isso. Não é pelos seus méritos, não é pelo seu esforço, não é pela sua dedicação, é pelo poder dEle, é pela grandiosidade dEle. Você é apenas um fator limitante da grandiosidade dEle, mas a grandiosidade dEle se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dEle, a majestade dEle se aperfeiçoa na minha e na sua pequenez. A nossa pequenez não são motivos de vergonha, porque Ele nos santifica. Ele nos faz santo como Ele é santo. Não importa se você é um podre moribundo, está morto há 3 dias como Lázaro estava. Não importa se você está já fedendo, já está cheirando mal, se você já está acostumado com a podridão, com aquele ambiente ali dentro do túmulo, já está confortável com a morte, mas Jesus vem e te diz: ressuscita, levanta-te, levanta-te, vem até mim, Lázaro. Jesus te diz nesta noite: a sua morte acabou, você agora tem vida, você viverá a vida eterna.
eterna é dada a você pela palavra de Jesus Cristo. Ele está dizendo nesta noite: venha, levante-se, levante-se como a aurora da manhã e ressuscite, tenha a vida eterna pelo conhecimento desta palavra. E é assim que você vai ser santificado. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você vai ser puro, santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque a palavra da verdade vai estar em seu coração, porque é Ele quem vai colocar, Ele quem vai te fazer uma nova criatura, uma transformação tão completa, que Ele chama de novo nascimento. Não é mais a mesma pessoa, não é mais o mesmo ser, nasceu de novo para uma nova vida, a vida eterna, que é conhecer a Deus, conhecer o Pai revelado. Quero convidar você, onde você está, para tomar uma atitude diante de Deus, um gesto. Você pode ficar de pé, se você preferir pode se ajoelhar, e nós vamos fazer uma oração, e nesta oração eu quero que você, nesta atitude, reconheça a grandiosidade de Deus, o poder de Deus, e entregue a Ele, e Ele fará. Entregue a Ele a sua necessidade principal. A sua necessidade principal não é nada aqui desta terra. A sua necessidade principal é de conhecimento de Deus. Fale que você quer que Ele realmente se revele mais. Se você está satisfeito com o tanto que você conhece de Deus, é porque você não conhece nada de Deus. Então, neste momento, eu quero que você ore ao Senhor, pedindo para que Ele abra os seus olhos e a sua mente, os seus ouvidos, para ter mais conhecimento de Deus, para você enxergar Deus onde Ele tem falado e você não tem escutado. Pai querido, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor, em Tua casa, em mais um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, Senhor. E nós, Senhor, te pedimos que o Senhor possa estar ministrando, Senhor, uma ministração, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, para, Senhor, mais ciência de Ti, mais conhecimento de Ti, que nós, Senhor, tenhamos mais fome, mais sede, mais desejo pela Tua presença, ó Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos abertos, a nossa mente aberta, os nossos ouvidos abertos, para ouvir o Teu falar, para ouvir, Senhor, o Teu chamar aos nossos corações. Senhor, nós queremos mais de Ti, nós queremos, Senhor, mais da Tua presença, mais da Tua glória, mais do Teu poder, mais do Teu Santo Espírito, mais da Tua virtude em nós, Senhor. Vem, Senhor, ser o centro das nossas vidas. Vem, Senhor, ser a nossa razão de vida, a nossa razão de existência. Vem, Senhor, com o Teu poder, Senhor. Vem quebrando, Senhor, todo jugo, toda escravidão que tem nos prendido, Senhor. Toda prática errada que tem nos impedido de ouvir Tua voz. Todo comportamento pecaminoso que tem fechado os nossos olhos para enxergar a Tua revelação. Vem, Senhor, purificar a mente dos Teus filhos. Vem, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar se há nesta noite alguma pessoa que deseja entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há alguém que deseja viver uma vida para Cristo e ser seu discípulo.
Alguém que nesta noite, ouvindo esta mensagem, decidiu ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, e quer viver conforme esta palavra. Dê um sinal com sua mão, para que nós possamos conhecê-lo. A oportunidade está aberta. Eu sei que nesta noite aqui há pessoas que ouviram esta palavra e tiveram o seu coração mais aproximado de Jesus. Alguns já decidiram há muito tempo viver a vida dedicada a Jesus. Mas há pessoas que ouvem uma vez, ouvem outra vez o chamado de Jesus e dizem não, reiteradas vezes. E mesmo ouvindo a palavra de Deus, elas vão passar a eternidade no inferno. É minha responsabilidade, como alguém que ouviu sobre esta reconciliação com Deus, falar que Deus tem uma reconciliação para fazer com você. Se você está destituído da presença de Deus, Ele quer se reconciliar com você. Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz no seu lugar, para que você possa ter vida em abundância, vida eterna na presença de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando. Este é o testemunho que nós temos para hoje. Graças a Deus. Por favor, tomai os vossos assentos. Deus abençoe a todos. Uma grande oportunidade, uma palavra, uma reflexão importante dessa libertação que Cristo tem para nós, libertação da alma, a convicção da vida eterna. Se porventura até o final do culto, alguém entre nós ainda não tomou essa decisão por Cristo, você tem a oportunidade. A igreja está de portas abertas para você reconhecer o Senhor Jesus como teu Salvador, ou reconciliar com Ele, retornar aos caminhos e, acima de tudo, à vontade de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe grandemente a todos. Deus abençoe as famílias que vieram estar conosco. Deus abençoe o irmão Victor, sua esposa, que vieram de outras terras para estar entre nós neste culto. Deus abençoe em nome do Senhor, a presença da igreja.